Olá, pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Vamos lá, ó, mais um exercício de eletrostática sobre energia potencial elétrica, hein? Fazendo o seguinte, a energia potencial elétrica existente entre duas cargas pontiformes separadas por certa distância ficará inalterada se... Observe as alternativas. Quando eu leio as alternativas, eu percebo que ele está mudando os valores das cargas, mudando a distância, certo? E ele quer saber o que vai acontecer com a energia potencial elétrica. Então, pegando as informações, os dados importantes do exercício, olha lá, a energia potencial elétrica, eu represento a energia potencial elétrica por E. E ele quer que essa energia potencial elétrica fique inalterada, certo? Vamos lembrar lá, quando que surge a energia potencial elétrica, hein? Imagina que eu tenho uma carga Qzão positiva e uma carga Qzinho também positiva, e essas cargas estão separadas por uma certa distância d. Nessa situação, vai aparecer uma força de repulsão elétrica entre as cargas. Então observa que alguém tem que ficar segurando essas cargas, um agente externo tem que manter essas cargas nessa posição, certo? Esse agente externo está fornecendo energia para o sistema de cargas. Essa energia fica armazenada na forma de energia potencial elétrica, é calculada pela equaçãozinha ali de baixo, olha. A energia potencial elétrica, EP, é igual a constante eletrostática, K, vezes a carga Qzão, vezes a carga Qzinho, dividido pela distância entre as cargas. Algumas observações, olha, primeira, lembra que a energia potencial elétrica é uma grandeza escalar, então eu não preciso da direção e sentido, ela só tem um valor. O valor dessa grandeza escalar, a energia potencial elétrica, será positivo se as duas cargas tiverem o mesmo sinal. Então, se as duas tiverem o mesmo sinal, elas vão se repelir. As duas podem ser positivas ou as duas negativas. Nessa situação, a energia potencial elétrica vai ter um valor positivo. Se as duas cargas tiverem sinais opostos, uma positiva e a outra negativa, elas vão se atrair e aí nessa situação a energia potencial elétrica terá um valor negativo. Tranquilo? Então vamos lá analisar as alternativas. Olha lá, na alternativa A ele diz que as cargas são mantidas e a distância vai ser dividida por 2. Então a gente continua tendo a carga Qzão e a carga Qzinho, só que a nova distância entre elas agora será d sobre 2. Então por isso que eu estou chamando ali de uma distância d'. Lembra que a energia potencial elétrica é dada pelo Q sobre d, certo? Então eu vou substituir ali na formulinha que calcula a energia potencial elétrica, o D eu vou substituir pelo D', que é D sobre 2. Então a energia potencial elétrica nessa nova situação, que eu vou chamar de EP', vai ser a constante K vezes a carga Qzão vezes a carga Qzinho, dividido pela distância D', que é D sobre 2. Lembra que a gente está dividindo duas frações ali. A primeira fração é a constante K vezes a carga Qzão vezes a carga Qzinho. A segunda fração é D sobre 2. Quando a gente divide duas frações, lembra que a gente deve manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a energia potencial elétrica vai ficar 2 vezes a constante K vezes a carga Qzão vezes a carga Qzinho, dividido pela distância D. Só que lembra que KQQ sobre D é a energia potencial elétrica na primeira situação, quando a distância era d. Então, observa que agora, quando a distância for reduzida pela metade, quando a distância for dividida por 2, a nova energia potencial elétrica vai ser o dobro da energia potencial elétrica no início. Lembra, a energia potencial elétrica é inversamente proporcional à distância. Se você diminui a distância, a energia potencial elétrica tem que aumentar. Alternativa B, ele disse para a gente que cada carga vai ser dobrada e a distância também. Então a carga Qzão vai virar 2Qzão, a carga Qzinho vai virar 2Qzinho e a distância vai virar 2Dzinho. Vamos ver que agora eu estou chamando a carga Qzão de Qzão', é 2Q, a carga Qzinho é a carga Qzinho', que vai ser 2Qzinho, e a distância D' é 2D. Substitui lá na fórmula que dá o cálculo da energia potencial elétrica, o KQQ sobre D.
No lugar do Qzão linha vai ficar 2Qzão. No lugar do Q linha vai ficar 2Qzinho. No lugar do D linha vai ficar 2Dzinho. Quando eu fizer a multiplicação lá em cima, olha, 2Qzão vezes 2Qzinho vai ficar 4Qzão Qzinho. 4 dividido por 2, 2. Então a energia potencial elétrica vai ficar 2K Qzão Qzinho dividido por D. Observa aqui de novo, ó, Kzão Qzinho dividido por D é a energia potencial elétrica na primeira situação, quando a gente tinha as cargas Qzão e Qzinho e a distância era D. Então a energia potencial elétrica, ao dobrar as duas cargas e ao dobrar a distância, vai ser o dobro da energia potencial elétrica na primeira situação. Lembra que ele quer que a energia potencial elétrica seja inalterada, hein? Então na alternativa C agora, olha, uma das cargas for dobrada e a distância multiplicada por 4. Então vamos supor que a carga Qzão que eu vou dobrar. Então a carga Qzão linha vai ficar 2Qzão. A carga Qzinho continua Qzinho. E a distância agora vai ser multiplicada por 4. A distância D' vai ficar 4Dzinho. Substituindo lá na formulinha, a energia potencial elétrica vai ficar constante K vezes 2Qzão vezes Qzinho dividido por 4Dzinho. 2 dividido por 4 fica meio. Então a energia potencial elétrica vai ficar meio Kzão Qzinho dividido por D. Só que lembra que Kzão Qzinho dividido por D é a energia potencial elétrica na primeira situação. Então percebe que agora a energia potencial elétrica vai reduzir pela metade. Ela vai ser multiplicada por meio. Então, não é a alternativa C. Vamos para a alternativa D. Cada carga for quadruplicada e a distância dividida por 2. Então, se eu vou quadruplicar as cargas, a carga Qzão, que agora eu vou chamar de Qzão linha, vai virar 4Qzão. A carga Qzinho, que agora eu vou chamar de Qzinho linha, vai ficar 4Qzinho. E a distância dividido por 2 vai ficar D' é D sobre 2. Substituindo lá na equação, a gente vai ter energia potencial elétrica constante K vezes a carga 4Qzão vezes a carga 4Qzinho dividido por D sobre 2. Fazendo as continhas ali em cima, ó, 4Qzão vezes 4Qzinho vai ficar 16Qzão Qzinho. Lembra que eu vou ter que multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração é 2D. Então, quando ficar 16Qzão Qzinho vezes 2, vai ficar 32K Qzão Qzinho dividido por D. Então, percebe que agora a energia potencial elétrica foi multiplicada por 32. Sobra a alternativa E, vamos analisar. Cada carga for dobrada e a distância multiplicada por 4. Vamos ver, ó, a carga Qzão agora vai ficar 2Qzão, a carga Qzinho vai ficar 2Qzinho e a distância vai ficar 4Dzinho. Substitui lá na formulinha. A energia potencial elétrica vai ficar constante K vezes 2Qzão vezes 2Qzinho. Tudo isso dividido por 4Dzinho. Lembra? Quando eu multiplico lá em cima, ó, 2Qzão vezes 2Qzinho vai ficar 4Qzão Qzinho. Dividido por 4 fica o Kzão Qzinho dividido por D. Só que o Kzão Qzinho dividido por D é a energia potencial elétrica na primeira situação, quando a gente tinha as duas cargas Qzão e Qzinho separadas pela distância D. Então eu tenho que a energia potencial elétrica, ao dobrar cada uma das cargas e multiplicar a distância por 4, vai continuar sendo a mesma. Então, a alternativa E. Tranquilinho? Pessoal, valeu, brigadão, tchau, até!